Esteja sempre em guerra contra os seus vícios, em paz com o próximo e deixe a sua melhor versão a cada ano para você mesmo. Benjamin Franklin. Meu caro Ronald, em que momento na sua carreira você se meteu em uma guerra e que valeu muito a pena? Então, interessante. A guerra que me meti é a minha atual guerra, né? Quando eu assumi a Fundação Nacional da Qualidade, né? Ela existe faz 30 anos, né? Começou com um projeto na época do Collor, que estava abrindo o mercado, e a Fundação decidiu, então, criar um prêmio, né? Para que as empresas se preparassem, né? Com o aspecto da qualidade, né? Para, vamos dizer assim, na hora que fosse abrir o mercado, estivessem, né, realmente firmes, né? Com as novas ferramentas, assim por diante. Isso foi, durante anos, foi patrocinada, e de alguns anos para cá, esses patrocínios saíram, né? Por questões, né, de compliance, as empresas não estão mais investindo patrocínio, né, grandes. Então, a gente passou a, vamos assim, se autofinanciar vendendo serviço. Então, quando eu fui convidado, nós estávamos nessa fase de transição, já tinha alguns anos, mas deficitários, né? Então, minha principal função e desafio é inverter a situação. Agora, quando eu trago o assunto guerra e paz, você vem de uma própria formação familiar. Sim. Que passou por uma relação literal, direta com o aspecto da guerra. Sim. Vindo da Alemanha? Na verdade, é uma história interessante. Meus pais, minha mãe veio da Tchecoslováquia e meu pai da Áustria. E os dois, vamos dizer assim, foram sobreviventes, não em questões assim no campo de batalha, mas de saírem ilesos de lá, né? Não sei se quer que eu conte, mas minha mãe, ela, na época da final da guerra, os russos, né, iam invadir Praga, né, mas não contaram. Isso tudo que eu estou contando para você é versão da minha mãe, né? Eu estou repassando. É viva ainda? Não, já faleceu os dois. E então apareceu nas portas das casas um papel dizendo assim, ó, se vocês querem, assim, ele me contou, que os russos invadam Praga, façam nada. Se vocês querem que os americanos invadam, coloquem um lençol branco fora da janela. Mas estava certo que eram os russos. Então, obviamente, ninguém queria que fosse os russos, porque estupravam, etc. E as bobinhas, a minha mãe e a tia, colocaram o lençol branco, e aí apareceu, não sei, um dia depois, vocês têm 24 horas para cair fora, né? Tem 2 malinhas. Ou seja, foi armada a Arapuca. Assim ela me contou, né? E aí eles foram, aí eles tinham dinheiro que os pais mandavam, trabalhavam em fábrica, então podiam mandar um dinheiro para as filhas. Elas pegaram, costuraram todo o dinheiro dentro das 2 malas, por dentro, porque só podia levar um X, né? Aí dizem que de Praga até Berlim, que todo mundo se combinou um dia se encontrar em Berlim, eles cheio o trem, não são as 5, 6 horas que dura hoje, demorava 1, 2 dias, elas se amarraram, uma contra outra em cima no teto do trem, e assim chegaram em Berlim, né? Cara, que ano que era isso, Ana? Puxa, 1945, eu acho. Bem no final da segunda, né? Meu pai tem uma história muito interessante também, se quiser eu posso contar aqui. Porque ele conheceu a sua mãe nessa jornada ou depois em Berlim? Não, no Rio. No Rio? No Rio de Janeiro. Eu sou carioca, você pode ver que eu sou carioca, né? Depois eu quero falar isso. Uma coisa é ser carioca, outra coisa é ter nascido no Rio. São 2 coisas diferentes, exatamente. Tem gente que eu falo, pô, você é carioca. Não, Dal Bosco, eu considero hoje de uma maneira pejorativa. Tem gente que tem orgulho. Não, lógico. E tem gente que não gosta. Então, esse é outro eu quero entender essa história. Tá bom. Mas com relação ao seu pai, como é que ele vindo da Áustria, eu não sei se era da mesma região, da minha origem familiar, que é da região do sul da Áustria, sim, que hoje pertence à Itália, e região de Trento. Os trentinos. Isso. Era de lá também? Não, ele foi Viena mesmo. Viena. Então, era o final da guerra também, né? Já estavam, né, convocando, né, jovem de 16 a 18 anos. O meu pai tinha 17 na época, estavam avançando no fronte, né? E ia demorar 1, 2 dias para, né, para começarem a batalhar, e a tropa, assim, ele me contou também, né? Tomou de um poço água lá, e esse poço estava contaminado, então toda a tropa voltou para Viena, né? Doente, coisa assim. E lá, o que ele me conta, né, é que o irmão também contava essa história deles, que eles começaram a ficar bem, né? Estavam voltando, mas as mães, né, dele, do melhor amigo dele, fizeram um esquema que no sanduíche que ela trazia, colocaram um laxante, alguma coisa assim. Com isso eles nunca ficaram saudáveis e não foram
né, reconduzidos ao campo. E aí eles foram para alguma tarefa administrativa. Essa é a história como meu pai sobreviveu. Na época, e o porquê que o Brasil foi a alternativa? Ah, boa pergunta. Os dois queriam, né, todo mundo se encontrou depois em Berlim, dos meus pais, da minha mãe, e aí meu pai, porque ouviu, né, do irmão que era uma boa opção, era um país receptivo, né, e minha mãe também, acho que tinha um parente, a minha tia já tinha vindo para cá, então, para Petrópolis, inclusive, por isso o Rio de Janeiro. E aí se encontraram, né, depois no Rio e se casaram, então... Meu caro, e quando a gente traz essa própria história familiar, e você provavelmente guarda boas recordações e bons ensinamentos. Uhum. Quando a gente vê em formação de valores familiares, grande parte deles brotam ali ou nos formatam até os nossos 5 anos de idade, exatamente, 7 anos, por aí. Quando você faz esse resgate, mesmo que seja mental, em termos de uma sucessão familiar de valores, o que foi a grande riqueza que eles deixaram para você? A riqueza dos dois foi o seguinte, quando vieram para cá, obviamente eles começaram do zero, né? Não foi uma sucessão, já vi de uma família rica. Então eles começaram do zero, minha mãe começou como secretária, né? E depois virou secretária executiva da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, né? E aí um lado importante que eu tenho dela, né, é estudar ensinamentos. Então, só como exemplo, né, eu... como criança, não sei, de 10 anos, ela me ensinou taquigrafia. Você não tinha nascido ainda, mas era taquigrafia, era uma forma rápida, né, de você anotar as coisas, né? Depois ela me ensinou máquina, né, da tipografia, mecânica, que era pior esse dedo aqui que não batia forte, né? Então assim, né, resiliência, começar com coisas simples. Então eu fui, né? Meu pai também era um batalhador, né? Trabalhava numa fábrica, depois virou gerente. Então assim, o que eu aprendi foi isso, quer dizer, né, dar a volta por cima, crescer em cima do nada, né, que eles não, é isso que eu levei, vamos dizer assim, de coisa, de exemplo. Ronald, você teve irmãos? Não tive irmãos, é uma coisa que Você tem filhos atualmente? Tenho 2 filhas, graças a Deus. Quando você pega, elas são que idade? Ela 30 e 32 anos, são bem velhinhas. Gente. Então elas são ali geração Y, né? Exatamente, assim. Exatamente. Não são Z ainda. Não. Mas em termos de... Hoje muito se fala, né? Geração raiz, e que deu o Baby Boomer, o X, olham para baixo e falam, porque vocês são Nutella. Então fica essa guerra de gerações. Mas você bacana que pegou essa transição e teve que aprender na marra ou não uma liderança de alguma maneira multicultural. Exatamente. O que você vê na geração das suas filhas? Porque você é uma geração X... claro. Para Baby Boomer. E as suas filhas são Y. Isso. O que é o principal aspecto que quando você as teve, começou a lhe assustar? Entendi. E tipo, o pai de primeira viagem fala assim, não, pera lá, na minha época não era assim. E quando eu costumo dizer, quando nós falamos a frase, na minha época, quer dizer que a gente já está ficando velho. Não, entendi. Mas assim, a geração Y, ela passou por uma transição, né? Então elas pegaram uma época assim, eu vou ruptura. Ruptura de analógico. Então eu me lembro que no início nós tínhamos telefone analógico, né? O de rosca? De rosca, depois a gente aí eu comprei o primeiro celular, não sei se era Motorola, aquele que abria. Então elas acompanharam, né, do zero, né? Então elas não foram assim, né, não são geração totalmente internet e tecnológicas, né? Então assim, não foi muito difícil no início, porque, né, eram muito parecidos conosco, né, e nós sempre demos valores assim, primeiro, a gente acha super importante, né, que os dois estejam presentes até uma certa idade. Acho que essa fase, né, foi possível, né? Hoje em dia talvez não seja possível, né, que ambos trabalhem, etc. A gente não sabe as consequências, mas assim, não foi tão forte assim, dizer, mudou muito. A gente, né, continuou como antes de casado, no caso das nossas filhas. Aqui. No passado, os nossos pais tinham uma dificuldade de nos buscar pelo colarinho ou pelo cangote da rua para dentro de casa. Isso. Hoje em dia, a grande parte dos pais tem dificuldade de colocar os filhos de dentro de casa para fora. Isso. E se bobear, o filho vai ficar até os 30, 40 anos que é o caso, dentro. Exatamente. Tá. Ok.
Aqui a gente tem, isso está muito claro entre as gerações, mesmo porque Z e Alfa querem ter prazeres da vida que Claro. antes a gente pensava em ter só lá para frente. A felicidade das gerações Y, X e Baby Boomer estava só lá no final. Aposentar e outras coisas. Exatamente. Quando você vê toda essa sua jornada como pai, em busca da educação, e cada vez mais parece difícil educar por várias interferências, e um dos motivos é isso daqui. Antes você disputava em termos de conhecimento, chegando às suas filhas, você com quem eles brincavam na rua, né? Claro. E os professores. Hoje, além desse ecossistema, você concorre com isso. Tem um influenciador convencendo-os, tem o 171, tem o pilantra, tem tudo. Tem tudo. Tem tudo, exatamente. Internet hoje tem tudo, para todos os gostos. Agora, visão de pai. Qual o maior desafio que você acredita que teve no processo educativo? Tá. Acho que o principal desafio foi, e deveria ser, né, você induzir as crianças a começarem a ser independentes. Eu sempre insisto, né, em termos de estudo, né? A gente nunca colocou o estudo como uma obrigação, né? A gente sempre correlacionou o estudo com recompensa, né? Então, assim, você tem que estudar, né? Não. Você estuda, isso pode trazer isso, né? A gente até associava isso com brinquedo, né? Com alguma coisa assim, Tinha prêmio. Tinha prêmio. Se você for o aluno, né? Tinha na escola, tinha assim, aluno prêmio, aluno plus, você vai ganhar, né, uma mesada a mais. Então, assim, estimular, porque assim, se você estimular o estudo e a chance, vamos dizer, o hábito de estudar sozinho, né? O resto vem per si, eu acho, né? Então, porque, né, vai procurar, aparece uma oportunidade, né? E o que você faria de diferente? Nada. Tá. As duas estão super. Uma está em Harvard, está numa consultoria, passou em Harvard, outra está super bem numa empresa aqui. Então, está nos Estados Unidos mesmo, fisicamente. Está em Chicago, Então, eu não faria nada diferente. Eu e minha esposa, a gente senta junto e fala, não mudaríamos nada, né? Talvez uma outra coisa que a gente puniu, que não queria ter punido, mas assim, a gente está muito satisfeito. Ronald, eu tive a oportunidade agora nos últimos 2 meses de estar em Stanford, visitando, lá no Vale do Silício. Mas quando a gente pega aquelas Big Five nos Estados Unidos, Yale, Stanford, Harvard, Princeton e lá vai, a gente vê algumas características comuns que fizeram com que elas perpetuassem, claro, né, por décadas a século, algumas, e que tem muita proximidade muitas vezes com empresas familiares, com certeza, que, claro, as que estão bem, né, ou estão na sua sustentabilidade, claro, porque muitas estão de pindaíba. Já estão descendo. Eu não sei se você já esteve com ela lá, em algum momento. Visitamos a universidade. O que ela... Porque você teve uma educação nacional, certo? Com certeza. Né? E ela está tendo essa oportunidade, graças a vocês, de ter essa formação internacional. Quando você pega modelo educacional USA e modelo educacional Brasil, qual a principal diferença que você está sentindo que ela tem de possibilidades lá na América? Talvez só uma complementação, embora eu tenha tido uma educação nacional, mas foi numa escola alemã que chama até currículo B, que era o currículo alemão. Então, assim, teve muito contato, né, com uma filosofia totalmente diferente, né? Alemã, processual, responsabilidade, pontualidade, não ter medo de criticar, né, dar o feedback, né? O alemão é bom nisso. Então, todo mundo, né? Então, assim, mas só para dizer assim, agora a diferença, assim, eu acompanhei ela porque assim, a minha filha maior, eu sempre falo, né, tem cérebro esquerdo e direito. Eu gosto dessa, muitos dizem que não existe isso, mas, né, o cérebro direito é o criativo, que pensa, etc. E o cérebro esquerdo é o tecnicista. Então, assim, minhas duas filhas, cada um é um cérebro, né? Então, minha filha, claro, não é só, mas elas se interconectam. Mas minha filha maior, que está em Harvard, ela é um cérebro tecnicista, né, muito exato, etc. Então, ela se adaptou muito bem, né? Ela também foi a primeira aluna em Harvard, coisa assim. Então, é isso que eu acompanhei, né? Que Harvard não foi puxado para ela no sentido de, né,
teve que correr atrás, sofreu, etc. Então, eu não conheço muito mais do estilo americano de educação, né? Mas eu conheço... Porque ela já foi bem preparada. Ela já era... A cama de gato foi formada. Ela, né, se formou e já passou. Então, não sei. Então, eu conheço esse momento dela, né? Eu assisti algumas aulas, né? É bem interessante em formato de anfiteatro, né? Meia-lua, cada um tem que fazer, você tem que contribuir, você tem que fazer seus depoimentos durante a aula, isso é valorado. Então, nesse sentido, é bem diferente, né, do que a gente no quadrado, que nem fiz USP, né? Onde o único dono da verdade está lá na frente. Tá lá, né? E a gente fica lá... 100 anos, o mesmo modelo. É incrível. Então, incrível no sentido negativo, né? Infelizmente. Hoje acho que é diferente, porque você é linha de professor, só que você olha aqui e fica vendo o celular. Confere. Cada vez mais o professor está na berlinda. E hoje com o IAS, deve pensar, aqui que eu estou aqui, precisaria estar aqui, está tudo que, né, o que ele está falando deve estar aqui, mas você tem que ter um diploma. Falando de dentro dessa formação multicultural que você teve, mesmo aqui estando no Brasil, pelo plano B, tem características alemãs que são claras. A disciplina, assim como a japonesa também está nessa linha. Vamos pegar, fazendo até uma correlação com as próprias montadoras, né? De um lado ou do outro tem muita similaridade. Com certeza. E algo que existe no americano, no alemão e no japonês é a questão processual. São culturas que seguem muitos processos. Diferente da cultura típica brasileira, que não, a gente dá um jeito. Okay. Vai dar certo. Vai dar certo. Quando a gente já pega esse aspecto de liderar, mas no sentido de cobrança, que essa é uma das reclamações das gerações mais antigas, a Z e Alfa não querem ser cobrados, e lá vai. Você, depois de ter vivido esse ecossistema, você acabou experimentando outras redes de networking, outras vivências. Como foi agir desse modo direto, de dar o feedback, se muitos brasileiros não o querem, ou não estão preparados, ou não foram, de certa maneira, educados para recebê-lo? E sim para que alguém passe a mão na cabeça. Você teve alguma situação ruim na carreira nesse sentido? Aí eu posso falar um pouco do meu estilo de trabalho, né? Primeiro, eu não gosto de comandar, porque na hora que você tem que comandar ou dar uma tarefa e cobrar, tem uma coisa errada. A gente tem que esperar os resultados, nem cobrar os resultados. Porque muitos mandam, você tem que fazer isso. Não. Se for, tem que, né, a ordem deveria ser, me entregue esse resultado. Mas normalmente eu não cobro. Por quê? Porque as pessoas que eu acabo mantendo onde eu entro na empresa, ou as pessoas que eu contrato, são pessoas hiper proativas. Né? Por isso que eu falo, eu não creio muito em organograma, né? Eu creio em grupos que trabalham em conjunto, interagem, então... que cocriam. Cocriam, né? Então, assim, às vezes é difícil as pessoas que estão acostumadas, né, mais passivas, gostam de serem comandadas, puxa, né? Aí é mais do que dar uma ordem e esperar, é mais assim, realmente ser surpreendido, né? Eu falo A para a pessoa e ele vem com A, B e C. Então, isso, no fim, eu acabo ficando com essas pessoas, né? E aí, esse aspecto de ter que cobrar, que eu não gosto, né? E acabo nem precisando dar um feedback. O feedback, ele é positivo. Então, se você não gosta de cobrar, provavelmente você também não gosta de demitir. Não sei, porque quando eu demito é porque é uma pessoa daquelas que não tem esse perfil, né? Então, também dizer, raramente eu tive que demitir pessoas também. Estranho, né? Assim, é um caso diferente, mas eu acho que está tudo junto, né? Você empodera, né? A pessoa traz mais resultados, né? E do que você esperava, e aí você trabalha assim. Desvantagem é que essas pessoas são roubadas depois para outro, mas faz parte. Ronald, quando a gente vem dentro da sua jornada profissional, e tem pessoas que costumam dividir, né, entre pessoal e profissional, e até quando isso é possível de separar é uma outra discussão. Ok. Mas você veio adquirindo primeiro os seus valores familiares, depois veio adotar algumas skills acadêmicas e depois trouxe para o mercado de trabalho, que já vão algumas décadas em termos de experiência.
Tudo bem, tem aquela transformação digital que a gente vê passando aí os últimos anos, mas tem alguns aspectos de trabalho que continuam, alguns princípios que continuam os mesmos, independente seja numa PME ou mesmo numa grande empresa. E aqui vem a grande questão. Hoje, a gente tem algumas gerações mais novas que veem um resultado muito imediato, ou querem, pelo menos, buscar um resultado imediato. Sendo que as gerações mais antigas têm a noção mais clara de que comida boa leva tempo para se preparar. Como você de uma geração, né, X para Baby Boomer, começou a ver que alguns aspectos de liderança que nós tínhamos no passado não dava para ser o mesmo com o jovem. Você chegou a passar, essa transformação foi orgânica, foi natural, ou você teve que fazer uma própria reciclagem para entender como é que isso está funcionando? Como é que você buscou o conhecimento para... Opa, não dá mais para ser chefe, agora não dá mais para ser gestor, né? Agora tem que ser o líder, que é o que está na moda. É que está na moda. Bom, eu acho que assim, primeira coisa importante, né, é base do que você está perguntando, é como é que era e como é que deve ser hoje a trilha da formação. Antigamente era assim, eu passei por isso. Bom, eu vou fazer uma universidade, né, uma só, e no caso meu foi engenharia, e basta. A partir daí eu vou crescer na empresa, porque para os 25, engenharia vai ser, vai ser até até me aposentar na empresa, né? E aí isso mudou um pouco, né? Já na minha época, na minha geração, é bom você fazer algumas especializações, MBAs. Não falo de mestrado, doutorado, porque é uma vertente mais acadêmica. Então assim eu acabei fazendo, né? As pessoas acabam fazendo, e tem muitas pessoas que, né, param também por aí, né? Então, assim, e aí, ainda mais hoje, né, com esses conceitos ESG, IA, etc., o que eu sempre falo, em vez de você estudar para trabalhar, você tem que trabalhar, não em vez, mas adicionalmente você tem que trabalhar estudando. Então, né, se atualizando. Antigamente você tem que fazer um MBA, hoje não precisa, né? Eu entro, vejo a aulinha no YouTube, né? Explica o que é o ESG, o que é inteligência artificial, então assim, mas você tem que estar sempre se atualizando, né? Então, voltando para a tua pergunta, né? Eu comecei na Siemens, né? Fiquei 30 anos lá, antes de sair. Só 30 anos, né? Só, mas lá eu acho que também é uma coisa que a gente pode falar depois, eu sempre acho que as pessoas, os profissionais não devem ficar mais do que 4 anos ou na mesma empresa ou na mesma função, no mesmo departamento, porque aí você se acomoda. Por que, Ronald? Porque você, primeiro, conhece tudo, né? E o conhecer tudo é bom, mas assim, é bom, não é mais, mas para você ter estabilidade, né? Pô, não vamos tirar o Ronald mas porque você acaba não questionando mais se o que você faz é bom, se tudo mudou, né? E pior, vem pessoas novas com ideias, né? Isso não vai dar certo, já tentamos no passado. E você desestimula até o entrante. Exatamente. Então, assim, acho que é importante você mudar e virar ignorante no dia seguinte de novo, né? Não sabendo, de preferência não saber nada, né? Muito bacana isso, porque eu estava agora palestrando pela manhã, e uma das participantes perguntou, Dal Bosco, eu tinha um slide onde passava lá estágios da marca pessoal. Então tinha do nível 0 ao nível 5. E ela me questionou onde eu estava. Né? Estava no número 5, no nível 4, 3. Eu falei, olha, eu busco sempre o nível máximo. Mas frequentemente eu volto para o nível 3, 4, 5, faço a escada de novo, faço a escada de novo. Nessa reciclagem, ou melhor, no PDCA da vida real, né? Eu costumo dizer que eu sou o maior destruidor de produto. Ou do meu próprio produto. Claro. Né? Que, por exemplo, o Jobs era um cara que trabalhava muito assim. Criava algo já destruindo. No sentido de... Não quer dizer que você criou o que você tem agora é ruim. Muito pelo contrário. Mas você entender, na sua humildade, no sentido de... Isso pode ser, inclusive, mais aprimorado. Claro. E ter este autoconhecimento e essa autovalorização no sentido de que eu posso, né, pelo simples fato de que é possível ter uma versão melhor, como eu começava o nosso episódio com a frase do Benjamin Franklin, isso nos dá uma certa eternidade, uma certa vontade de continuar por muito tempo vivo, somando ao outro e somando para nós. Na Siemens, por exemplo, chegou um momento que essa sua curva, ela estabilizou. Quando que você começou a perceber que, tipo, sabe, ou eu tenho que empreender, ou eu tenho que intraempreender em um outro CNPJ? Quais foram os momentos que isso começou a lhe incomodar?
Então tá bom. Aí eu preciso trazer um aspecto importante, talvez seja específico para mim. Ok, planejar, etc. Mas quase todas as mudanças que eu tive na minha vida, né, elas foram não planejadas. Aconteceram, né? É mesmo? Sempre... Não armou o paraquedas antes de saltar do avião? Não. Então, assim, e sempre pro bom, né? Pro bem. Então, assim, eu fico às vezes em dúvida se isso tem a ver, claro, um pouquinho de planejamento em termos de estou me preparando, estou estudando, etc. Mas se isso é sorte ou o que eu gosto de falar sincronismo, sincronicidade, ou seja... Jung tá aí. Exatamente. Jung tá aí. E uma vez, tudo, mas olha, se for listar aqui, são 12 episódios da minha vida que estava quase indo, ou até para tragédia, ou vou ser demitido, ou não sei o que lá, né? Porque não cabe... Aí aparece uma outra coisa melhor. Né? 12. São 12, assim, eu fiz, assim, né? Que então, bacana, mas que bacana que você fez esse resgate para tentar de alguma maneira ressignificar assim, foi como podia aprender. Porque quando tem 5, isso é... Estou sendo metido, né? Mas aí aconteceu de novo. Então eu posso até contar um caso, claro, né? Eu fui convidado na Sims para assumir uma época, ser CEO de uma empresa chamada Giga7. Que era uma spin-off, assim? Não, era uma grande empresa que fazia os telefones. Ok. Não era de rodar, mas telefones de teclado. Giga7. Giga7, né? Os repetidores, né? Uma PABX, coisa assim, né? E eu super contente, né? Puxa, né? Legal. Né? O CEO, né? Aí me toquei, acho que 2 meses depois, que as coisas, né? Ou meio ano depois, que a tecnologia estava mudando, né? Então essas coisas estavam condenadas, eu assumi uma empresa... Que estava indo buraco abaixo. Porque não ia ter mais mercado, né? E aí eu aprendi, né? Quer dizer, tentei, vamos dizer, não é salvá-la, mas fazer uma... E por que aceitou? Porque era a única oportunidade, por ego, muitas vezes, que seduz... Foi ego. Foi ego e sem ter... Bom, uma Giga7, uma empresa grande assim, não tem como não assumir, né? Mas acho que já tinham tido um problema para achar alguém que quisesse assumir, e o ego foi mais forte do que ter pesquisado antes um pouco, ter previsto isso. Mas, voltando, né? Por que eu digo isso? Eu fiquei 2, 3 anos, aí, em conjunto com todo mundo, a gente decidiu fechar, né? E agora, né? E aí apareceu uma outra oportunidade para eu ser diretor de inovação da Siemens em outra área, né? Então, assim, não é que eu achei que tinha lá, me candidatei, me chamaram. Então, assim, tem muito a ver também com a marca que você cria, que você fala muito marca, né? Pessoal. Né? A tua competência, né? Quanto você mostra, né? Que você está aprendendo. Então, as pessoas já me viam, já me conheciam, né? Até na área de P&D que eu tinha esse aspecto da inovação. Se perguntar hoje no mercado qual que é a tua marca, o pessoal me correlaciona com o tema inovação. Ok. Em geral, porque eu trabalhei em várias frentes nesse sentido. Então, assim, aconteceu de me chamarem, né? Sem eu, né? Eu estava preocupado, né? Mas eu tinha que fechar. Então, aconteceu isso. Uma vez também eu saí da Siemens, aí o presidente da FIEP, da Federação do Paraná, né? Me convidou para montar um centro de inovação. Então, assim... Que hoje eles têm aquela estrutura linda, ali na divisa de São José dos Campos, São José dos Pinhais, para Curitiba, C2, na direita ali da pista, no alto do morro. Nós criamos um centro internacional de inovação, único no Brasil. Né? É mesmo? Que tinha Você participou na época desse projeto? A gente criou junto. Eu e uma pessoa que eu trouxe, legal. Um cara muito bacana, um francês, um cara bacana para você entrevistar também, Felipe Mora no Caçapô. Brasil? Vamos colocar ele na roubada dessa mesa aqui? Vamos, você vai adorar. E eu trouxe ele, né? Ele acho que foi meu estagiário na Siemens, depois ele fugiu para não sei aonde, eu trouxe da terra fora, trouxe para a FNQ. Então hoje ele está numa empresa de incorporação imobiliária, mas na parte tecnológica. Mas, assim, então nós já fala português já. Não. Está mais brasileiro que... Tem um sotaque francês, né? Mas resumindo, nós montamos esse C2I, então eram locos onde a empresa podia entrar lá, né? E ter tudo, né? Desde orientação para propriedade intelectual, conseguir fomentos, abrir empresa, então era bem bacana. Né? Então, assim, sempre aconteceu o C2I, né? Aí mudou, o presidente saiu, né? Mudou a gestão, e agora? Aí, olha só, no aeroporto,
voltando nos últimos dias, subindo a escada rolante, olha para trás o presidente atual da Siemens, que me conhecia de antes, né? Pô, você não quer voltar para a Siemens, coisa assim. Então, essas coisas que foram acontecendo, né, sem eu ter planejado. Então... Aquele negócio, algumas pessoas dirão que é sorte. Mas aquele negócio engraçado que se você não estivesse trabalhando e estava no aeroporto indo buscar outra oportunidade, também não teria acontecido. Não, e a gente é sorte entre aspas. E a gente cacarejava muito C2, então o pessoal conhecia que tinha o C2, então tem esse lado aí que eu estava te respondendo um tema que eu esqueci, mas se eu planejava, não. Isso. Agora, Ronald, 30 anos Siemens, ok. Então, era o Ronald que não tinha um sobrenome, né? Não, sim, lógico. Era o Ronald da Siemens, virou propriedade. Então, não era o verbo estar, mas era o verbo ser. Ser, lógico. É da Siemens, praticamente. Exatamente. Se formos analisar hoje em dia, onde o tempo médio de permanência de um brasileiro numa empresa, de acordo com o último dado do Ministério do Trabalho, está de 19,3 meses, então, ou seja... Tem até essa estatística, 19,3. Né? 19,3. Então, o brasileiro típico fica hoje menos de 2 anos dentro de uma empresa. Você ter o seu sobrenome apenas vinculado a uma empresa é um risco. Ponto. Né? Não é o Dal Bosco que está dizendo, apenas o dado comprova isso. Porque as pessoas, de alguma maneira, vão vazar e depois, se você tiver que se apresentar apenas como Whirlpool, ex-Siemens, ex-Tigre, ex-Nubank, de alguma maneira é um risco. Tá. Com certeza. Quando aconteceu a sua saída, bateu o cagaço? Bateu aquele medo? Né? O que aconteceu na sua vida ali? Foi um período... Sim, de choque. De choque e instabilidade, porque de alguma maneira aquilo já tinha virado quase funcionário público naquela instituição de tanto tempo. O que aconteceu? Tá bom. Tem algumas perguntas que me faz que eu falo assim, não se aplica a mim. Eu digo por quê. A Siemens é uma empresa muito grande e ela tem N empresas dentro dela. Então, só para você ter uma ideia, eu entrei como engenheiro, fiquei 2 anos, já fui mandado para a Alemanha, praticamente numa outra empresa, né, em outra cultura. Aí eu voltei, fiquei um tempo, virei gerente de P&D, aí me convidaram para ser gerente de serviços em campo. Coordenar as pessoas que implantam. Outra experiência, né? Aí fui para a fábrica, cuidar da parte de processo, outra experiência. Aí fui para São Paulo. Então, assim, houve mudanças constantes, embora o nome fosse Siemens, que eu queria dizer. Então, eu estava acostumado a mudar, né? E foi construindo o seu sobrenome, que hoje muitos lhe conhecem apenas pelo sobrenome. Porque assim, até é uma história engraçada, quando eu comecei na Siemens, era o professor meu da USP, né, da Politécnica, que era um diretor da Siemens, me conheceu, né, um aluno bom, né, me convidou para trabalhar. Opa, onde é que fica em São Paulo? Não é em Curitiba. Não, tudo bem, vamos lá, né. Mas o primeiro dia, né, meu chefe chamava Fischer, né, Roberto Fischer, aí ele perguntou uma palavra, como é que você quer ser chamado, né? Aí eu olhei assim para o crachá dele, tinha Fischer em negrito, vírgula, Roberto sem ser negrito. Aí eu saquei que todo mundo é chamado com sobrenome. E me arrependo até hoje, porque, né, Ronald é normal. Às vezes o cliente começa com Ronald e em algum momento um colega me olha, não é bem Ronald, é Dausch, mas resumindo, então se associou o nome, né, a mim na Siemens, sem dúvida. Mas dentro eu mudei bastante. Né? E quando você saiu da Siemens, após 3 décadas, qual foi o sentimento? Caiu a ficha, assim, já no dia seguinte, uma semana, um mês, ou foi uma transição tranquila, de alguma maneira, ou planejada ou organizada? O que aconteceu com você? De novo, né, foi muito tranquila porque, assim, era sabido, né, que a área lá ia ser extinta, inclusive, né? Eu poderia ir para uma área de vendas, mas né, eu estava nessa transição. E aí uma pessoa, né, que me conhecia, porque isso eu acho que é importante colocar, eu não fui só Siemens nesses anos todos, eu me envolvi, até pela minha função, em N mil comitês, com o governo, projetos com a universidade. Então, eu era conhecido Dausch Inovação, como eu te falei. Então, na hora que eu saí, souberam, né? Então, uma consultoria me contratou de inovação. Então, foi muito, assim, não vou dizer tranquilo, mas saí já sabendo que no dia seguinte teria uma posição. Como foi depois o Fraunhofer, que é uma rede alemã de institutos de pesquisa que eu também coordenei aqui no Brasil. Aí foi, né? Então, nesse sentido aí. Dentro da sua jornada, de 3 décadas, Siemens ou empresas dentro desse grupo, mas você teve a oportunidade de ir para a Europa e vivenciar um pouco, não de forma turística, mas sim trabalhando lá. Claro.
Qual o maior aprendizado? Porque quando eu tenho entrevistados aqui nesta mesa, de amigos ou mentorados, que tiveram uma vivência de trabalho na Alemanha, cada um vem com uma história incrível. Algumas engraçadas, outras não, seja pela rigidez do alemão, Claro. seja... Mas o que mais me impactou quando chegou? Não sei se você foi com família. Eu fui com minha esposa. Com sua esposa. Eu me casei, acho que em junho, julho, em janeiro, né? Aí eu fui convidado, a gente foi, né? Me convidaram para ir para a Alemanha, falei, vamos lá? Vamos. Aí, ela considerou uma boa lua de mel ou direto. Não gostou muito? Não, gostou, né? E fomos juntos, estamos há 38 anos casados, então... E aí é interessante falar sobre mudanças também, o pessoal acha sempre que o casamento é uma coisa estável, né? Maçante depois, mas resumindo, o que me chamou a atenção, voltando, aqui no Brasil, né? Como é que era lá na Sims, etc. Era um andar inteiro aberto, né? Com as mesas, aí vamos tomar um café, né? Aí tinha churrasco, né? Isso aqui. Aqui, né? Era integrar, vamos lá. Jogava futebol, jogava tênis com lá alguns... era igual, né? Então, aí eu fui, né? O que foi a experiência esses 3 anos, 4 anos? Era um laboratório, era o dobro disso aqui, né? Com 1, 2, 4 bancadas, né? Em cada um tinha 2 engenheiros, super simpáticos. Mas assim, a gente não se falava durante o dia, a gente ia almoçar quase sempre, mas eu ia mais almoçar com meus 2 outros colegas que também foram, né? Que estavam em outros prédios, né? E aí nesses diria 3, 4 anos, a gente não saiu uma vez junto, não teve uma festa, nada. Então, isso foi, não vou dizer que foi impactante, mas é uma outra cultura. Então, a gente teve que buscar isso fora, né? Com amigos, tinha muitos brasileiros lá. Então, se me perguntar o que é bem diferente, esse tema aí de agora, relacionamento. Se a empresa apostou em você neste intercâmbio, nessa fase de trabalho de 3, 4 anos, claro, de alguma maneira ela queria que esse aprendizado retornasse, né, em algum momento. Ou pelo menos essa lealdade ou fidelização, e lá vai. Apesar de serem culturas diferentes, claro, isso vem numa empresa que é bem estruturada como a Siemens, acaba trazendo dos valores corporativos em outras geografias que ela está pelo mundo. O que você tem de aprendizado positivo ali, que mais conseguiu reverter de alguma maneira para a sua gestão aqui no Brasil, que antes aqui você não se desenvolvia? De que maneira, em termos seja de hard ou soft skill, você mais se capacitou lá e conseguiu trazer para cá? Tá, eu acho que assim, a minha ida para a Alemanha, mais outros colegas, foi também, vamos apostar neles, né, para depois, mas tem que lembrar que a gente era engenheiro, então assim, não é que estávamos preparando eles para ser um gerente, assim. Então, na verdade eram engenheiros, né, que poderiam ter a carreira de engenharia, de engenheiros. Ficaram na parte operacional. Então, assim, o que eu aprendi? Na verdade, a gente fez parte de um projeto, que é raro para uma empresa internacional, de um projeto com o CPQD fomentado com verba pública. Então, esse cara que era o Fischer, meu antecessor, ele era inovador, difícil, ele trouxe, né, é difícil achar, trouxe para o Brasil, para a Siemens, a possibilidade de fazer P&D no Brasil. Então, ele conseguiu um projeto bem diferente, chamava Rádio Digital, né? E aí ele montou, eu mais 4 fomos para desenvolver junto com eles, né? Que não é comum, não é feito lá e aqui vamos produzir, né? No máximo, implantar. Então, assim, foi aí que eu aprendi. Conheci uma pessoa que era fora da caixa, né? Que tinha ideias, né? Que foi atrás buscar parceiros no Brasil. Então, assim, essa foi essa minha ruptura, né? Antes era um engenheiro, assim, mas uma ruptura já para uma mente mais aberta, sem aceitar, assim, um padrão, né? Que seria o de simplesmente fazer engenharia, não P&D. Então, isso é interessante. Mas olha que bacana. P&D, CPQD, FNQ, como essa história começa a ser construída e tudo se conecta. Só que agora eu venho para uma outra provocação, porque o Ronald tem uma relação direta com o Rio de Janeiro. Sim, vamos dizer assim, sim. Um carioca se daria bem numa empresa alemã dentro da Alemanha? Na Alemanha? Tipo assim, ou tem algumas dificuldades?
Eu diria, porque assim, mais do que me considero paulista, né? Mas mais do que um paulista, acho que se ele, assim, é um carioca, né? Reverente, né? Brincalhão, né? Vai receber alguns ajustes, ele vai alguns receber apertos. ajustes, a pessoa não vai rir, né? Então, assim, ele vai ficar, mais do que nós fomos, né? Ele vai ficar bastante só, né? E vai faltar o eco, né, da ginga, O happy hour, o samba, coisa assim, né? Mas se bem que o carioca hoje tem esse estereótipo, mas não é mais, né? Assim, talvez algumas regiões, mas acho que seria o maior choque de um carioca na Alemanha. Olha, de quando a gente preparava o episódio, tinha aquela própria questão, né? Carioca, como você bem falou, né? Uhum. Sou carioca ou sou do Rio? Algo assim. Uhum. Me explica essa história. Não, porque eu nasci, meus pais vieram para o Brasil, para o Rio, né? Até por causa do parente em Petrópolis, da minha mãe. Então eu nasci no Rio. Morou 2 anos lá, que eu saio, né? Até o meu Na capital mesmo ou nasceu em Petrópolis? Não, na capital. Tá. Mas a gente ia muito para Petrópolis, assim. E com 2 anos a gente voltou. Eles voltaram para a Europa, para a Itália, inclusive, para Milão. Caramba, com 2 anos. Então acho que meu pai conseguiu um emprego lá. E aí voltamos direto para São Paulo. Então, assim, eu nasci no Rio, né? O contato que mais tive foi com minha família lá em Petrópolis, que era tcheca também. Eles tinham uma... Que salada de fruta, eles têm ainda, super famosa, Casa do Alemão, era Pavelka. Você já foi em Petrópolis, eles fazem os doces lá, os salgados mais famosos. Então, e o meu tio era, né, de confeiteira, minha tia era confeiteira, ele era, não sei se chama salsicheiro, né? Então, e você foi para a Itália com 2 anos? Fui 2 anos, ficamos 2 anos lá e voltei por 4 anos. O carioca ele está mais próximo ao italiano do que ao alemão. Com certeza, né? Agora o austríaco, já não, o austríaco é o carioca alemão. O carioca alemão. Bem mais solto, né? Muito bom. Essa analogia eu vou usar daqui para frente. By Ronald. By Ronald, pode assinar. Com os devidos méritos. Tá bom. Meu caro, você tem, apesar de que algumas fases você fala que não teve um determinado planejamento na sua carreira e as coisas vieram acontecendo, mas também acontecem para quem tem a competência de assumir algumas coisas. Então, isso é uma parte, né? Vou dizer assim, quase não precisa ter planejamento se você tem competência, mas ela tem que ser vista, né? Não adianta você ter competência e tá no teu quadrado, você tem que ser vista, ela pode ser vista através das minhas, assim, através das minhas atividades extra-empresa, que tinha a ver com a empresa. Quando você vem nesse seu 3º para o 4º ciclo profissional da sua carreira, com esse susto, esse desafio chamado FNQ, Fundação Nacional de Qualidade, como você bem começou o programa, colocando isso aqui em cima da mesa, talvez não era no passado o que você esperava, no sentido, vou ficando mais maduro, claro, né? vai melhorando os pepinos que aparecem. Uhum. Pelo contrário, parece que a vida constantemente desafia. Né? Você ainda tem medo de alguma coisa na carreira? Então, assim, aí eu vou de novo decepcionar, quer dizer, minha esposa é assim, né? Tá. É óbvio que né? Puxa, que é segurança, etc, né? Talvez já imagine eu hoje, né? Daqui 3 anos me aposentasse, né? Vamos dizer assim, regando o jardim, fazendo hobbies, etc, né? Mas eu não tenho esse problema, assim, eu até vou além, eu me decepciono, eu fico deprimido se não tiver desafio. Acho que chega... A sua filha mais nova é nesse perfil? Também. No perfil mais criativo, de arriscar mais? Exatamente, ela gosta de... Então, assim, eu aceito as coisas, que nem quando eu assumi o presidente, que também foi recém-eleito lá, era presidente da Bayern, falou, Daucha, você tem certeza que quer assumir isso aqui? Porque tinha os números também. Quero, né? E o plano era bom, aí entrou a Covid, né? E aí nós perdemos o faturamento. Vamos dizer assim, agora, esse ano nós estamos tendo o dobro do faturamento dos últimos anos. Mas até aqui foi muito sofrimento, né? Mas assim, eu adoro, né? Porque o dia a dia, a sobrevivência, né? O pepino, né? Então, assim, é correto isso? Não sei, mas eu gosto. E o que ser engenheiro de formação ajuda ou prejudica dentro desse perfil? Não, ele ajuda pela lógica. Acho que tem muitas coisas que eu acho que... Né, a racionalidade. Isso é importante, né? Coisas que são, assim... ficam meio soltas para algumas pessoas, né? Eu consigo colocar numa sequência, ó, isso aqui. Por outro lado, né? Coisas que me vêm assim muito já prontas e, né?
e herméticas. Não, esquece. Nós temos que ir lá, né? Falar com tal pessoa, né? Para conseguir ter entrada. Não vamos considerar que não vai dar. Então, assim, tem os dois lados. O lado do cérebro direito, né? Que eu queria ter usado mais na minha vida, não usei. Aí, né? Se fosse hoje assim, você seria engenheiro de novo? Não sei. Talvez eu fosse escritor. É mesmo? Outra coisa, assim, né? Eu sou muito humorado, eu conto muita piada, eu fico falando com você, né? Hoje aqui não, mas eu já pego e encaixo uma coisa, né? Então, assim, esse lado de criatividade, eu faço um PowerPoint, né? Então assim, eu gosto desse lado, né? Também do solto, né? Que nem minha filha menor né? Mais engraçado e menos processual também. Ronald, dá para fazer uma série no Netflix só de conversas e experiências que dá para aprender com a sua trajetória. Mas, de alguma maneira, a gente tem que encerrar esse primeiro episódio. Tomara que de muitos que a gente possa construir daqui para frente. E aqui vem algo que você pode acrescentar ao público, mas... E até vou pedir para você encerrar o episódio. Tá. Naquela câmera fechada ali. Tá bom. Mas em termos desse seu lado mais criativo, que de alguma maneira você desabrochou em alguns momentos da sua carreira e que talvez se dedique cada vez mais daqui para frente, tem algum livro que fez você repensar de alguma maneira a sua própria vida? Entendi. Ou que lhe deu algum estímulo, alguma reflexão e o porquê? Qual seria essa dica de leitura de algo que você gosta muito e que talvez pode deixar aí como uma provocação para os nossos seguidores puderem ir buscar? Eu não gosto muito de romance, né? Porque eu acho assim muito... É uma invenção, né? Não existiu, né? Engenheiro pragmático. Então, caçador de... Como é que chama? Caçador de pipa, não tem um nome assim? Eu gosto de livros assim, alguns, mas eu li muito poucos romances. Tá. Né? Pouca ficção. Pouca ficção, mas o que eu gostei muito e gosto, né? Por exemplo, todos os livros da Agatha Christie. Se não me engano, são 69, 70. Eu li todos. Por quê? Porque tem uma certa... Né, é ficção, mas tem uma lógica, uma sequência. O cara tem que achar quem foi o criminoso, etc. Então, ou que nem hoje o seriado Monk, que é velho já, mas que o cara é toque, mas ele vai achando. Então, quando, né, mais nessa linha, que é de um lado criativo, né, por outro lado tem uma... Exatamente, eu sou cérebro, eu falo assim, eu sou cérebro direito e esquerdo juntos, na mesma... Né, normalmente não são, né? Então eu gosto dessa... É a sua espécie de bipolaridade. Mas é assim. mesmo. Né? Então, nesse sentido, me influenciou? Não, mas assim, né? Algum autor... Porque assim, também sou muito contra modismos, né? Agora tem que ser marketing 5.0 ou não sei o que lá. Assim, tudo bem, mas amanhã vai ser o 6.0. Chega uma hora e falta o número. Não, número também é você, né? Claro, é bom você aprender ferramentas, mas no fim é você que sabe juntar o certo, o que é aplicável para o teu momento. Às vezes nem é esse modismo, né? Assim por diante. É isso aí, pessoal. Essa fera aqui, ó, vocês vão ter aqui na descrição desse episódio a forma como se conectar a ele, inclusive pelo LinkedIn, e conhecer cada vez mais o trabalho da própria Fundação Nacional da Qualidade, que está sendo liderado por ele, e por vários bravos guerreiros dentro desse E universo. Ele é nosso conselheiro, né? Que aceitou também. Estamos juntos. Vamos lá, com certeza. Parabéns pelo trabalho que você faz lá dentro. Parabéns por inspirar antigas e novas gerações. E eu acredito que esse episódio ele vai dar uma reflexão para muitos dos nossos seguidores que não têm sorte dentro desse processo. Existe uma construção que muitas vezes é até lógica, como você bem colocou aqui, baseada num pilar chamado competência e no outro chamado disciplina. Exatamente. Resiliência. Se você tem uma estratégia ou tem, de certa maneira, um berço de conhecimento que você possa explorar, eu digo de maneira positiva, a própria competência dentro da sua disciplina, para exercer aquilo que alguém lhe deu de oportunidade, é o mínimo que a gente pode fazer para, de alguma maneira, impactar não só a nossa vida, mas também do outro. E você é um dos símbolos com relação a isso. Que bacana, obrigado. Valeu, pessoal. Grande beijo, grande abraço. Seja inesquecível como as pessoas que passam aqui por essa mesa.